Olá, gente, seja bem-vinda ou bem-vindo aqui a mais um conteúdo do canal Espiritualize. Eu sou Noé Gomes, sou editor, juntamente com a Cândida Rocha, e nesta oportunidade nós temos aqui de dialogar. É um prazer muito grande. Eu que fico muito mais aqui no Espiritualismo, mais nos bastidores do que na frente da câmera, me sinto honrado por essa oportunidade de poder aqui interagir com você. E eu já peço de antemão que você já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Nós temos visto aqui nas nossas estatísticas que tem muita gente que está vendo os nossos conteúdos e não está se inscrevendo ainda. Então, se você puder se inscrever no nosso canal, deixar o like, e é claro também, se você quiser comentar, trazer uma sua crítica, sua dúvida, enfim, fique à vontade para usar o campo dos comentários, claro, com respeito. Tudo é válido e é muito importante, certo? Então, fica aí o pedido, o convite, e é sempre muito bom tê-la ou tê-lo aqui no nosso canal, porque é importante dialogar. Meus caros, o canal Espiritualiza ele não é um canal espírita, mas quem vos fala agora é um espírita. E aqui também se fala de espiritismo e de espiritualidade de uma maneira geral. Neste vídeo eu quero falar de espiritismo em si. Tá? Primeiramente, muitas pessoas fazem uma confusão, dizendo, por exemplo, o centro espírita de Umbanda, os espíritas, e aí volta e meia associam o espiritismo ou ao umbandismo ou ao candomblé, etc. Primeiramente, tenho muito respeito pelo umbandismo, até porque a Umbanda nasceu de dentro do movimento espírita, e tenho muito respeito pelo candomblé, que tem sua beleza também, sua essência também, de uma religião que vem da África e que nos traz uma figura mitológica também, uma história assim dos orixás, que é muito bonita e que vale a pena conhecermos. Eu tenho muito respeito também pelo candomblé. Mas assim como o budismo, o hinduísmo, Seishonoei, o espiritismo é uma religião que tem uma doutrina, e doutrina significa conjunto de princípios, de ideias, em que esse conjunto de princípios é científica, religiosa e filosófica. Um dos princípios do espiritismo é que é uma doutrina, a doutrina espírita, que nos dá o corpo do espiritismo, é uma doutrina de cunho filosófico espiritualista, religioso também e científico também. Portanto, todo espírita é um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Isso é muito importante que seja dito. Há espíritas que não sabem disso, mas isso está dentro, nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é bem importante se entender. Então, os espiritualistas podem ser umbandistas, hinduístas, budistas, candomblecistas, católicos, evangélicos. Mas estes não são espíritas, porque o espiritismo é uma das vertentes ou um dos galhos. Imaginemos uma árvore maravilhosa, cheia de galhos, uma copa exuberante e cheia de galhos. Cada galho representa uma ideia, uma concepção religiosa. A doutrina espírita é uma desses galhos. E, portanto, ser espiritualista é uma condição do espírita, mas nem todo espiritualista é espírita. Dito isto, meus caros, a gente tem que chegar a contento e entender que a doutrina espírita ela tem princípios muito solidificados na moralidade apresentada por Cristo. Portanto, a religião espírita é uma religião cristã, porque ela se baseia
naquilo que é consenso com todas as religiões, que são aos ensinos morais do Cristo. Podemos discutir sobre as crenças, sobre os milagres, etc, etc. Mas a questão moral apresentada por Cristo, ela é universal e ela é a parte muito mais importante do que qualquer outra coisa que tenha no Evangelho. Certo dia, estava lendo aqui os comentários, uma moça colocou que não existe umbral, que não sei o que e tal. Muito mais importante de falar se existe ou não existe umbral, se aquilo que a doutrina espírita fala, e eu fiz um vídeo exatamente sobre a visão espírita a respeito de Guilherme de Pádua, muito mais importante do que isso é entender que aqui a gente tem que fazer o bem para estarmos bem conosco e entender que o céu, o inferno, são talvez estados nossos mesmos. Bom, se você acha que tem que ser assim assado, bom, isso é uma coisa sua. Eu até digo e brinco que é uma coisa interessante. Os católicos acham que o plano espiritual é uma grande igreja católica. Talvez os candomblecistas acham que é um grande terreiro de candomblé e assim por diante. E na verdade, no plano espiritual, tem espaço para católicos, para espíritas, para protestantes. A espiritualidade, ela não tem uma religião. Assim como aqui nós temos a expressão de várias, lá também tem as diversas expressões. Então, enfim. Mas o mais importante disso tudo é entender que a doutrina espírita, ela não veio para combater nenhuma outra forma de religião. Ela veio para trazer uma realidade da vida espiritual e uma consciência evangélica para que possamos ser seres melhores do que fomos ontem e do que somos hoje, que amanhã seremos melhores. Nos dá uma ideia de, vamos dizer assim, de necessidade de uma coisa chamada reforma íntima. E é este o ponto que a gente precisa pensar. Não importa se vamos ter a verdade ou não, e acho que hoje em dia se fala tanto isso, que é ser tão dono da verdade, e esquecemos que talvez mais importante do que ser dono da verdade, de termos uma resposta pronta para tudo, é termos necessariamente a coerência de nossos atos, que possa exatamente respaldar aquilo que nós falamos que acreditamos e aquilo que nós defendemos de fato. Nesse sentido, eu fico muito triste quando eu vejo, por parte de alguns espíritas, adaptações à doutrina aos seus gostos e suas preferências. Existem os verdadeiros espiritismos adaptados pelo Brasil afora. Outro dia eu estava assistindo uma live de uma casa espírita, onde quem conduzia a live falava que ali ia ter uma live de cura e prometendo cura, porque iríamos ali então concentrar as energias boas e iríamos curar. A gente até pode fazer isso e é muito bom que a gente mentalize coisas boas para ajudar no processo de cura física. Mas a doutrina espírita não promete cura para quem vai ao centro espírita. Sabe por quê? Porque a cura mais importante de quem vai em uma casa espírita não é de um corpo físico que está com doença por conta de um espírito que desequilibrou aquele corpo físico, mas a conscientização daquele espírito que hoje está encarnado nos seus atos para que ele possa, modificar a sua vibração e transformar aquele estado de doença, aquele estado patológico, num estado mais sadio, mais harmônico, mais em que promova de fato o bem-estar. Se nós não modificarmos o espírito, a doença continuará, porque a visão que nós temos da doença é que
existe doença, aliás, perdão, não existe doença, existe doentes. A doença, ela está aí se a gente quiser pegar ou não. E aí a doença maior é a doença do espírito, que com seus preconceitos, com a sua emissão de raiva, com a sua emissão negativa, ajuda a estabelecer um quadro físico que nos leva, vamos dizer, ao sofrimento ou ao padecimento. Até porque o sofrimento é uma opção, nós podemos sofrer, mas podemos ter dor sem ter sofrimento. Mas eu quero dizer que a doutrina espírita, mais do que a preocupação que eu tenha com se a palestra vai ser assim, assado, se o passe vai ser dado de um jeito ou do outro, mais do que isso, o que me preocupa é colocações pessoais de pessoas que se posicionam em nome do espiritismo e práticas que talvez não estejam contidas nas obras básicas, que não tem nenhuma bibliografia referendando aquelas práticas tidas como espíritas, que na verdade atendem outros propósitos que não os verdadeiros e cristalinos desejos da doutrina espírita. Quando eu vejo lives como esta, desta casa espírita aqui da minha cidade, eu me pergunto, por que não compreendemos a doutrina espírita? Por quê? Porque a gente ainda subestima o simples, dizendo que o simples é superficial. E na nossa superficialidade, a gente acaba não estudando o essencial e praticando exatamente aquilo que não contribui de fato para a propagação, não digo da doutrina espírita em si, mas para a propagação do sentido das coisas como elas devem ser. Isso serve para qualquer ordenamento religioso, para qualquer concepção política, para qualquer concepção de vida filosófica. A gente precisa ter mais humildade, mais estudo no que tange a doutrina espírita, mais compreensão de que as coisas não podem ser vistas do ponto de vista superficial e dizermos que isto é uma visão simples da vida. Simplicidade nunca rimou com superficialidade, com coisa rasa. Simplicidade tem a ver com a consistência de sermos ou não, de termos ou não. E é isto que me preocupa ao ver, por exemplo, a exaltação da mediunidade, como se a mediunidade, por exemplo, nos colocássemos médiuns como seres alados na Terra, quando na verdade a mediunidade só coloca-nos como seres endividados que deveriam usar de faculdades que todos nós podemos ter em prol de si e do próximo. Fica a reflexão. E você? O que você pensa a respeito de cura numa casa espírita? Você acha que a casa espírita tem que prometer cura? Ou de repente ela tem que proporcionar um momento de reflexão e de melhoria na nossa sintonia mental? O que você pensa? Estou curioso e quero muito o seu comentário. Até a próxima!